Olá, mais uma vez, saudações a todos que nos assistem. Meu nome é Edilton Fernando Macaís e eu estou aqui para poder lhes orientar neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Como eu disse, este aqui é um curso de curta duração, um curso intensivo com 10 aulas e nós estamos hoje na nossa 7ª aula com um tema muito interessante. Técnicas de recrutamento. Na verdade, a aula de hoje é continuação daquilo que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós introduzimos o que são as técnicas de recrutamento e também falamos de 3 técnicas. A técnica de anúncio em jornais ou revista, a técnica de contratos com escolas e a técnica de anúncio em panfletos ou folhetos. Para hoje, eu tenho aqui também mais 3 técnicas para lhes apresentar. Irei começar com esta técnica, a técnica de anúncio pela internet. Em que consiste esta técnica? Esta técnica consiste em tornar público a disponibilidade da vaga ou de um cargo dentro da organização por meio de ferramentas ou meios de comunicação disponibilizados pela internet. A internet pode ser percebida por nós hoje como um milagre da comunicação, pois ela permite que as informações sejam transmitidas de forma instantânea. Muito conteúdo, muita informação que levaria tempo, levaria dias para poder chegar a pessoas em lugares distantes, hoje pode ser transmitida em segundos, de maneira instantânea. Tudo isso graças à internet. Então, esta aqui é uma boa ferramenta para nós podermos tornar público sobre a disponibilidade da vaga dentro da organização. A internet, ela dispõe de vários meios de comunicação social. Permitam-me aqui apresentar-lhes alguns que são ideais e mais frequentes, e digo por mim usados, quando faço aqui uma publicação de alguma vaga disponível, quando faço a publicação de uma oportunidade de emprego, eu uso, por exemplo, alguns sites de recrutamento. Existem vários sites de recrutamento a nível nacional e neles podemos tornar público a disponibilidade de vagas. Também existe aqui o Facebook, que é uma ferramenta muito interessante, pois lá estão várias pessoas de diversos locais, com diversos tipos de formação, que poderão ter disponibilidade para poder preencher a vaga. Então, tornando público o anúncio por meio desses canais da internet, nós temos aqui uma grande vantagem. A vantagem que nós vemos por usar a internet e seus meios de comunicação é a acessibilidade de informação por várias pessoas. Ou seja, este aqui é um meio que por si só já oferece um acesso fácil e rápido de informação para as pessoas. Então, quando nós nos usamos da internet para transmitir a informação, nós temos a certeza que várias pessoas poderão ser alcançadas pela esta nossa publicação. Eu penso que usar esta técnica é interessante quando nós temos várias vagas disponíveis na organização, em que cada uma das vagas que nós temos disponível exige um certo perfil, em que a outra também pede um outro tipo de perfil. Nós estamos aqui, é uma situação que temos um único anúncio, mas com várias vagas disponíveis. E cada uma das vagas pede que tenham certos requisitos ou certas características os candidatos que irão concorrer para poder preenchê-la. Neste caso, nós estamos a trazer um único anúncio que vai ter que atingir diversos tipos de pessoas. Então, a internet é interessante e ideal quando nós estamos nessa situação, pois permite que várias pessoas tenham acesso à informação. Porém, existe também uma desvantagem muito grande quando nós usamos a internet para poder transmitir ou para usá-la como técnica de recrutamento. A desvantagem que eu identifico é a
pouca filtragem de candidatos. Neste caso, muitas pessoas serão atingidas, muitas pessoas terão acesso ou entrarão em contato com o anúncio que a empresa ou que a organização colocou lá a respeito da vaga disponível. Mas nem todos que vão submeter as suas candidaturas, ou melhor, grande parte deles poderão nem preencher os requisitos mínimos que a vaga pede. Então, haverá muito trabalho, serão várias candidaturas, no entanto, não nos permitirão atingir aquilo que nós buscamos atingir. Então, esta é a desvantagem que eu vejo para esta técnica de anúncio pela internet. Mas é uma opção muito de baixo custo, é uma opção bastante rentável em termos qualitativos e quantitativos quando se fala de recrutamento. Então, uma outra técnica interessante para apresentar ainda é a técnica de consulta de arquivos de candidatos. Esta técnica é uma técnica que consiste basicamente em pegar nos arquivos ou na base de dados que a empresa tenha dos candidatos que passaram por processos anteriores de recrutamento e seleção. Bom, mas que por algum motivo não puderam ser selecionados. Não porque não preenchiam os requisitos, mas pela limitação do número de vagas que estava disponível no determinado momento. São situações bastante comuns quando se faz este processo de recrutamento e seleção. Nós temos, por exemplo, 10 candidatos e todos esses 10 apresentam características, um perfil que realmente vai de acordo com aquilo que a organização precisa. No entanto, apenas existe uma ou duas vagas disponíveis. Não é possível contratar todas as 10 pessoas. Mas o que se faz? Nesse grupo de 10, contrata-se aqueles que a organização selecionar, porém, os outros 8 podem ser apenas colocados na base de dados. Não são simplesmente jogados, não são simplesmente descartados, são colocados na base de dados para que em uma outra oportunidade possam estes finalmente preencher a vaga. Ou talvez, quando um dos candidatos que foi selecionado no processo tiver alguma indisponibilidade ou já não se mostrar disponível, pegar dentre esses 8 que haviam sido arquivados alguém para preencher. É uma opção muito interessante e é uma dica muito importante a se ter toda vez que realizamos este processo de recrutamento e seleção. Nunca descarte nenhuma informação que você obter dos candidatos selecionados ou também recrutados. Crie sempre uma base de dados. Crie sempre uma base de dados para todos os candidatos que passaram pelo seu processo de recrutamento e seleção. Esta técnica, como qualquer uma, também apresenta suas vantagens e suas desvantagens. Uma vantagem que é muito boa para esta técnica é a sua alta capacidade de filtrar os candidatos. Uma vez que são candidatos que já passaram pelas etapas anteriores ou por um processo anterior de recrutamento e seleção, são candidatos que a organização em algum momento já tem uma informação mínima a seu respeito. São candidatos já conhecidos, pessoas que a organização não tem dúvida de que em algum momento tiveram requisitos para um determinado cargo ou vaga disponível. No entanto, uma desvantagem que resulta até mesmo dentro, que podemos identificar nas margens, no fim da vantagem, é que se o candidato, na época em que passou pelo recrutamento e seleção, apresentava uma certa característica, um certo perfil de disponibilidade, é muito provável que, passado algum tempo, quando foi consultado o arquivo e pegamos lá o nome desse candidato, existe uma grande probabilidade de ele não apresentar a mesma disponibilidade que tinha quando passou pelo recrutamento passado. Então, esta é a desvantagem que nós vemos nesta técnica de consulta de arquivos dos candidatos. Ou seja, os candidatos podem não mostrar a mesma disponibilidade ou podem já não apresentar a mesma aptidão que mostraram quando passaram no processo anterior. Porém, quando existe pouco tempo
para poder realizar este processo de recrutamento, quando existe uma rapidez, uma pressa em substituir alguém ou em preencher uma vaga dentro da organização, esta técnica é bastante interessante, pois não temos que recorrer novamente aos anúncios, às publicações. É muito simples, já temos lá os dados da pessoa, a pessoa já está cadastrada, nós simplesmente vamos entrar em contato com a pessoa, chamá-la e saber da sua disponibilidade para finalmente poder preencher a vaga disponível dentro da organização. E a última técnica que eu quero lhes apresentar é a técnica de agência de recrutamento. Esta técnica é muito interessante, pois ela consiste em contratar ou subcontratar uma terceira organização que vai realizar o processo de recrutamento, ou que já tenha uma base de dados com candidatos que preenchem aos requisitos que o cargo exige. Neste caso, nós vamos contratar uma empresa que se dedica a esta atividade de recrutamento para que nos possa trazer candidatos que irão abastecer o processo de seleção. Então, esta técnica de agência de recrutamento, ela tem uma grande vantagem, que é a sua alta capacidade de filtrar os candidatos, pois esta agência de recrutamento, por si só, vai analisar se os candidatos que ela tem são os que realmente se adequam para o cargo disponível na organização. Então, estamos a falar aqui de uma entidade que, por si só, vai trazer para o processo de seleção pessoas que realmente têm um perfil que vai de acordo com o que a empresa quer. Também podemos ver uma grande vantagem ao usar esta técnica quando não houver muito tempo para a organização realizar o recrutamento. Quando a organização não quer gastar tempo, nem gastar dinheiro indo atrás fazendo anúncios, criando publicidades a respeito da vaga disponível, ela pode muito bem contratar uma agência que vai se encarregar de todo este processo. Também nós podemos ver que quando se quer contratar pessoas que tenham uma alta capacidade, pessoas que sejam altamente qualificadas para determinadas atividades e que seja extremamente difícil de encontrar este tipo de know-how em qualquer pessoa, nós podemos contactar as agências de recrutamento para que possam ir atrás desse capital humano, dessa pessoa, ou que talvez já tenham dentro da sua base de dados. Geralmente falamos de casos excepcionais, quando temos um cargo que exige um alto grau de conhecimento, uma alta capacidade em termos de know-how, em termos de técnica, nós podemos solicitar às agências de recrutamento para poderem ir atrás dessas pessoas. Agora, a desvantagem que reside ou que existe nesta técnica de agência de recrutamento é quando falamos sobre os custos, pois quem vai fazer a remuneração das agências de recrutamento não são os que se candidatam, não é a pessoa que vai se candidatar que vai pagar a agência de recrutamento, mas é a instituição que quer receber pessoas ou a instituição que tem os cargos ou a vaga disponível quem vai fazer o pagamento desta agência de recrutamento. Então, tendo apresentado todas essas técnicas de recrutamento, importa-me agora dizer-lhes quais são algumas vantagens, no geral, que nós podemos ter quando optamos em usar um tipo de recrutamento em detrimento do outro. Por exemplo, quando nós usamos a técnica de recrutamento externo e usamos todas estas que eu mencionei, detalhei há bocado, nós já estamos a dizer que estamos a trazer pessoas novas, uma nova mente, uma nova visão para resolver problemas existentes da organização. É uma nova pessoa com novo know-how, com nova maneira de ver as coisas que vai entrar na organização para resolver problemas ou para fazer atividades. Então, nós estamos aqui a trazer algo novo dentro da empresa. E quando trazemos algo novo, a expectativa é que resulte em grande nível de competitividade e resultado
positivo. Agora, uma desvantagem que se verifica quando nós usamos esta técnica de recrutamento externo dentro da organização é que os trabalhadores já existentes dentro da organização, eles não vão se sentir muito motivados, não porque necessariamente eles odeiam a ideia de ter uma nova pessoa dentro da organização, mas por quê? Porque novos cargos são símbolos, são representações de oportunidades novas para eles também. Dentro da organização, muitos trabalhadores querem ter carreira, querem prosseguir, querem se sentir motivados em crescimento dentro da organização. Então, trazer pessoas de fora para preencher cargos existentes dentro da organização pode ser um fator desmotivador para os colaboradores já existentes. Agora, quando nós vamos pensar no recrutamento interno em detrimento do recrutamento externo, nós vemos o oposto da desvantagem quando optamos pelo externo ao invés do interno. Neste caso, nós temos colaboradores que já estão na organização, uma vez sendo eles colocados em novos cargos, estando a fazer novas atividades, vai gerar dentro deles uma motivação, um prazer em fazer melhor, pois vão se sentir bastante motivados em desempenhar uma nova função, em subir de um nível para um outro nível. Então, o recrutamento interno, ele gera motivação, estímulo entre os colaboradores, mesmo que não tenha sido a pessoa que vai ser propriamente levada, nem que sejam todos levados para o novo cargo, mas ao ver que a organização tem a dinâmica de levar trabalhadores existentes a preencherem novos cargos mais altos, isso vai gerar nos outros motivação. E com isto eu quero dar por fim a nossa 7ª aula. Minha expectativa é na próxima aula poder lhes apresentar sobre a avaliação do processo de recrutamento. E por assim fechamos este processo de recrutamento e para iniciarmos a aula de seleção de pessoas. Muito obrigado, até a próxima aula.